amigos da TV Humana, sou Anísia Ontem. Você está nos limites da eternidade, onde a proposta é olhar o Antigo Testamento por uma nova ótica, deixando assim aquilo que a religião consagrou como algo divino, mostrando o que de fato aconteceu e ainda acontece. Então, eu estava falando no episódio anterior a respeito da divisão dos reinos de Israel, sendo que 2 tribos ficaram ao sul e 10 tribos ao norte. Essas 10 tribos do norte passaram por várias modificações, assim como as do sul, mas estou falando da tribo do norte, ou Israel setentrional, porque eu vou falar sobre um profeta bem interessante, além de interessante e intrigante. O nome dele é Elias. E esse homem, ele apareceu, ele não tem genealogia, ou seja, ninguém sabe quem foram seus pais, apenas que ele era da cidade de Tisbe, ou de Tisbe, desculpe. E este homem chamado Elias tinha uma forma também peculiar de viver. Ele não se vestia como as pessoas normalmente se vestiam. Ele costurava as suas próprias roupas com couro de animais e usava sempre um cinto à sua cintura e um manto. Então era essa a indumentária desse profeta Elias. E outro ponto que também é interessante é a sua dieta. Ele se alimentava de mel e gafanhoto. Bom, esse profeta, provavelmente ele era bem conhecido entre aqueles que também eram profetas. E quando ele começa, o Antigo Testamento, no livro de 1 Reis, ele começa a aparecer, a fazer as suas ações, provavelmente muitos já o conheciam. Por quê? O rei Acabe, nessa altura, desse reino do norte, ele tinha se curvado ao deus Baal, assim como a sua esposa, Jezabel, que era uma princesa fenícia da Sidônia, e ela era sacerdotisa ou profetisa de Baal. Quando eles casaram e Baal trouxe a esposa, que agora é rainha, para morar na sua capital, que era Samaria, logo ela trouxe também 450 profetas lá da Fenícia, de Baal. E quem sustentava esses profetas era o povo com dinheiro de arrecadação e tudo mais. E todos os profetas do Senhor de Israel, ou de Yahvé, ela havia mandado assassinar. Tinha um administrador fiel do rei Acabe, mas que também era fiel ao Deus de Israel. Esse administrador se chamava Obadias e ele conseguiu salvar 50 profetas, onde ele colocou dentro de um poço seco e mais 50 em outro poço seco. Então foram 100 profetas ao todo que ele mantinha alimentado com pão e água. O que estava acontecendo ali, naquela região, era uma grande seca. E essa seca era terrível. Aí um dia, Acabe chamou Obadias e falou: você vai para lá e eu vou para cá para ver se nós encontramos pasto para os nossos animais, porque os animais também estavam morrendo. Quando o rei Acabe foi para um lado, ele presenciou uma cena terrível, onde 2 mulheres brigavam entre si e ele foi ver o que estava acontecendo e elas falaram. Uma delas falou:
Nós fizemos um acordo que nós tínhamos, cada uma de nós tivemos bebê com diferença de 3 dias, e então nós acordamos o seguinte: num dia nós comeríamos a minha criança e no dia seguinte a criança dela. Só que nós comemos a minha criança e agora ela não quer entregar a sua para ser preparada, né, como alimento. E isso abateu muito esse rei Acabe, muito, muito. Enfim, provavelmente Acabe também já conhecesse Elias, porque Elias, ele tinha uma fama, mas ele não era palpável, ninguém tinha a certeza de que ele existia realmente. Então, o Senhor de Israel falou para Elias se esconder num ribeirão chamado Ribeirão de Querite. E ele foi e se escondeu lá. E aí começam a aparecer as coisas intrigantes. E ele ficou lá porque ali tinha água, só não tinha alimento. E o livro narra que ele era alimentado por corvos que traziam alimento para ele. Traziam pão e traziam carne. E todo dia, né? Uma refeição de manhã e outra à tarde. Então, eram 2 refeições. Se nós analisarmos a nossa tecnologia, que ainda é bem incipiente, comparado assim a um potencial de uma inteligência maior do que o homem da Terra, nós veremos que, apesar dessa nossa não tão desenvolta tecnologia, nós temos drones hoje que fazem entrega delivery de alimentos. E provavelmente o que era mandado para esse profeta, na verdade, era drones, que agora nós temos, recentemente, nós temos essa tecnologia que nos facilita, seja ela para lazer, seja ela para entregas, hoje já com uma característica mais elevada do que o lazer, um brinquedinho apenas, e também hoje é uma arma militar. Então, é uma tecnologia que já existia e foi usada nesse momento que estava entrando num período muito crítico. Mas assim acabou a água do ribeirão. Então, o Senhor falou para ele ir para uma cidade de Serepta. Essa cidade de Serepta, ela ficava no norte de Israel, no norte do Reino do Sul. Ficava ali, hoje essa região pertence ao Líbano. Então ele foi mandado para Serepta e lá ele encontraria uma mulher viúva e ele moraria com essa mulher até segunda ordem. E assim ele foi para essa cidade. E quando ele estava chegando, ele viu uma mulher que estava preparando alguma coisa, ou pegando água. Ele falou então para ela, por favor, me sirva água. Aí ela olhou para ele e falou, também um pão. Aí ela falou, nós não temos mais, o que eu tenho é um pouco de farinha de trigo e um pouco de azeite na botija. Eu vou preparar essa porção para mim e para o meu filho e depois esperaremos a morte. Então Elias falou, espera, vamos fazer assim, você me traz a água, prepara um pão para mim e o que sobrar você prepara para você e para o teu filho. E a mulher obedeceu. E por algum motivo que nós desconhecemos realmente, porque nós sabemos que não podemos ainda multiplicar coisas. Jesus nós sabemos que multiplicou, mas nós até agora não sabemos multiplicar. Não adianta eu pegar um pão e
tentar multiplicar aquele pão, por exemplo, um pãozinho e 10 pãezinhos. Não vou conseguir. E ninguém consegue ainda. E, na verdade, aconteceu isso com a viúva. Nunca faltou o azeite e nunca faltou a farinha de trigo. Então, eles sobreviveram. E aí, eles estavam sobrevivendo dessa forma. Os três, a casa da viúva era um sobrado, o quarto do profeta ficava em cima. E assim tocavam a vida. Até que um dia o menino adoeceu e morreu. E a mulher ficou desesperada, a mãe. Ficou muito infeliz porque, afinal, era o único filho que ela tinha e até ali eles tinham subsistido a toda aquela miséria que estava em toda aquela região. E quando o menino morreu, ela entendeu que era um castigo para ela porque ela tinha dado guarida a um homem que professava outro Deus, que não o Deus da região, da Fenícia, que era Baal. E aí, quando o próprio Elias, ele ficou meio impactado, porque ele também não aceitou a morte do rapaz, da criança. E aí ele até questiona o Senhor de Israel, porque tinha acontecido aquilo com aquela mulher que tinha dado toda a condição de ele viver ali em segurança. Aí ele pega o menino e leva para o quarto dele, e ali ele faz uns procedimentos no menino, e o menino volta a respirar. E hoje nós sabemos que, ainda de uma forma que vai melhorar muito, a ressuscitação já existe. Lógico que tem que ter um período certo para que, né, um ressuscitamento através daqueles aparelhos, né, que dão aquele choque, faça, né, aquele que entrou no óbito até voltar. E nós não sabemos qual foi a tecnologia que ele usou com o garoto. Eu sei que quando o menino começou a respirar e entrou na tranquilidade, ele pega o garoto pela mão e entrega para a mãe. E a mãe ficou muito feliz, afinal de contas, então, aquele Deus de Israel, o Yahvé, ele era realmente um Deus de verdade. Aí ele recebe o aviso, ou a ordem, que ele deveria ir se encontrar com o rei Acabe, isso segundo o Senhor que estava falando com ele, que ele deveria ir encontrar-se com o rei Acabe porque ele mandaria chuva. E assim, Elias vai e procura Obadias. E Obadias ficou em estado de choque, afinal de contas, Elias era procurado. E o que Elias pedia para ele era exatamente que ele fizesse esse encontro. E ele falou pro Elias: eu com certeza morrerei. E quando o primeiro encontro de Obadias e Elias, Obadias então se faz toda a reverência que era feita para pessoas de hierarquia superior. Ele encosta o rosto no chão, ele saúda Elias e pergunta: é o senhor mesmo, Elias? Sim, sou eu. Ele falou: então você vai e fala com Acabe, que eu quero falar com ele. Aí ele falou: não posso fazer isso porque o rei está procurando por você em vários reinos. E quando o rei comunica a Acabe que você está lá, quando chegam lá você não está mais. E ninguém viu você. Ele sumia assim, misteriosamente. Ele falou: e aí se eu for e falar com o rei que você está aqui, e aí o Senhor te levar para algum lugar desconhecido, com certeza eu morrerei. Aí Elias garantiu para ele que não iria desaparecer. E assim então Obadias foi como embaixador, falou com o rei, e o rei, Acabe,
o rei, ele falou, é a minha oportunidade agora de ter um encontro cara a cara com esse profeta estranho, esquisito. E aí ele vai e encontra. Então, quando os dois se encontram, Acabe diz, então é você que traz a desordem para Israel? Aí Elias disse, não, não sou eu, e sim o teu pai e você, que trouxeram a desordem para Israel, adorando outro Deus que não o Senhor de Israel. Então, o primeiro contato já foi assim meio que, né, agressivo. E aí Elias fala para ele que que o Senhor mandaria chuva e acabaria toda aquela miséria naquela região. Mas que antes teria que fazer uma coisa e que Acabe consentisse com isso. Acabe falou o que é. Afinal de contas, acho que não acontecia muita coisa nesse período também. Acabe falou, de repente eu posso até encontrar alguma diversão, enfim, me distrair um pouco. E aí ele falou, então, traga os 450 profetas de Baal e no Monte Carmelo, e lá eu direi o resto. Tudo bem. Acabe foi, pegou os 450 profetas, levou, e também a exigência de Elias era que convocasse o povo de Israel para ficar lá embaixo do Monte Carmelo. Não era o povo todo, mulher, criança, não. Eu acredito que fossem aqueles que eram representantes das tribos, aqueles que tinham alguma posição dentro de uma hierarquia de cada tribo. E eles foram. E quando chegaram os 450, e cada um, né, tanto ele quanto Acabe teria que trazer 2 bois, 2 touros, para fazer o sacrifício, coisa normal naquele período. E assim fizeram, trouxeram os bois, os touros. Em algumas traduções falam novilhos, em outras falam bezerros, mas enfim, era touro. E aí ele falou que era para preparar e viscerar o animal, daí fazer tudo o procedimento e cortar em pedaços e colocar em cima da lenha e deixar ali. Ele não fez nada. Aí, quando os profetas de Baal tinham feito isso, ele falou, então agora, isso era logo às primeiras horas da manhã, então agora comecem a invocar o Deus Baal para que ele consuma o sacrifício. E aí os profetas começaram aquele ritual, e chama, e chama, e chama, e nada acontece, o tempo vai passando, e esses profetas vão ficando assim, apreensivos, da apreensão passou para o quase desespero, que se tornou um desespero real, porque não acontecia nada. E aí, lá por perto de meio-dia, assim, Elias foi falar com esses profetas, mas meio assim no deboche. Fala, gritem mais alto, clamem mais alto, que talvez o Deus de vocês esteja, quem sabe, dormindo, ou então compromisso com alguma outra pessoa, ou então esteja até viajando. E aí eles continuaram, até se açoitaram, se enfim, né? Eles cometeram o flagelo e não conseguiram que o Deus respondesse. E aí, então, chegou a vez de Elias. Então, Elias foi, reconstruiu um altar que era para o Senhor de Israel, que tinha sido destruído pelos profetas de Baal. Então, ele reconstrói esse altar e faz lá a fogueira onde seria colocado as carnes. E antes ele molha a lenha, bem molhada, encharca, ao lado, né, assim, ao redor
da onde seria colocado o sacrifício, ele encheu de água completamente. Então estava muito difícil qualquer coisa ali acender o fogo. Tinha que ser algo surpreendente, mente forte, para que aquele fogo realmente acendesse. E aí ele começa então a fazer a invocação, logo no começo já vem uma língua de fogo, e essa língua de fogo ela simplesmente consome a carne dos animais oferecidos, assim como a lenha, e seca toda aquela valeta em volta que estava cheia d'água. Aí todo mundo falou, nossa, porque ele tinha falado antes, logo que o povo de Israel chegou, ele falou que eles tinham que se decidir de uma vez. Se eles iam adorar o Senhor de Israel, que adorassem. Se eles iam adorar Baal, então que adorassem Baal como Deus deles, mas que eles tinham que se decidir. E nesse momento, então, eles decidiram que o Deus de Israel era realmente aqueles que eles deveriam adorar. E aí vem um outro trecho bem interessante. Evidentemente que esse fogo que veio do céu não foi um raio, simplesmente. Aí vem algo mais interessante. Então, o Elias fala para o povo que estava ali, de Israel, que pegassem os 450 profetas. E eles foram atrás, acho que eles fugiram e eles chegaram ali perto também de um riacho chamado Kizom. E a impressão que dá é que esses homens, profetas de Baal, foram encurralados ali. Não tinha para onde eles fugirem. E lá, no livro de Reis, consta que o próprio Elias matou os 450 sacerdotes. Então a gente percebe que dentro de uma situação comum é impossível um homem, por mais super-homem que seja, abater 450 pessoas. Assim, sem arma, sem nada. Então ali deve ter acontecido alguma coisa. Ou todos foram para cima e mataram, ou então Elias realmente tinha uma arma super poderosa. E assim, então, Acabe fica vendo tudo aquilo, também ele entra no impacto. Esse homem é estranho, esquisito demais. E aí ele fala pro ajudante dele, que provavelmente vai ser o seu sucessor, Eliseu, que vai ser o próximo profeta. Então ele diz para esse jovem falar com Acabe que ele corresse, atrelasse o seu carro, que a chuva viria. E se ele não fosse rápido, ele não sairia dali. E aí, Acabe, depois de ver tudo aquilo, ele falou, sim, vou fazer exatamente isso porque eu vi o que aconteceu. Então, Acabe vai e sobe no carro, aquele carro que era tipo de uma biga. Provavelmente esses carros que os reis de Israel andavam, eles eram conduzidos por 2 cavalos para ser mais veloz, e enfim, né? E aí então ele entra e sai em disparada. Lógico que tinha aquele que ficava ali protegendo ele para ele não cair, que se chamava o capitão, que era o braço do rei, né? O que conduzia, e o rei ficava ali. Então ele saiu. E aí acontece outra coisa também muito inusitada, que hoje nós podemos até apreciar, se procurarmos nos meios de informação, dentro da internet. O Acabe estava indo a todo, muito rápido, correndo. E o Elias, ele pega a sua capa, prende com o seu cinto e simplesmente vira um The Flash. Ele corre na frente do carro, ele chega antes do rei, na casa do rei. Mas antes disso, o que aconteceu?
Ele prometeu chuva. E aí ele sobe no monte novamente, ele fica com o ajudante dele, então primeiro ele faz toda a reverência, encosta o seu rosto no chão, reverencia o Senhor de Israel, e aí ele se encolhe, né? Ele coloca o rosto junto com o joelho, fica encolhido e fica falando para o rapaz, para ele ficar olhando em direção ao mar, para ver se ele viu alguma coisa. E aí o rapaz falou, não, Senhor, eu não estou vendo nada. Aí Elias fez ele olhar por 7 vezes. E aí, na 7ª vez, o rapaz falou, olha, eu vejo uma nuvem pequenina do tamanho da mão de um homem, saindo do mar. Uma coisa também inusitada, porque nunca vi nuvem sair do mar. E essa nuvem, ela foi crescendo, crescendo, se agigantou, e logo, então, o céu ficou escuro e o prenúncio de uma grande tempestade. E foi nesse momento, então, que o rei Acabe, obedecendo aquilo que o próprio Elias falou, ele vai para o seu carro e parte, né, em disparada, só que, para surpresa também do rei, Elias estava na frente. Por que eu digo que essa tecnologia também é uma tecnologia que hoje nós estamos começando? Porque eu esqueci o nome, mas é um engenheiro, tem que ser engenheiro, né? É francês, que fez assim um equipamento onde ele coloca alguma coisa, motor, né, nas suas costas. É meio perigoso isso, ele pode morrer, tem que saber muito manejar isso. Então, tem a potência de um pequeno avião. Então, ele dá o comando, tá grudado nas suas costas, num colete, então ele dá o comando e voa. A autonomia de voo ainda não é tão grande, mas está ficando cada vez maior. E no começo, quando eu pesquisei, eram no máximo 5 minutos de voo. Agora se estendeu mais ainda. E isso agora é uma arma militar. Ela está sendo preparada como arma militar. Se está acontecendo agora no nosso tempo, provavelmente isso que aconteceu com o profeta Elias, ele fazendo toda essa desenvoltura nessa corrida, né? Então, seria uma coisa também que já era muito antiga, uma tecnologia antiga que está chegando para nós somente agora. E o que vai acontecer daqui para frente em relação a tudo que esse homem Elias vai fazer, eu vou falar no próximo episódio. Nós teremos ainda muitas coisas para ver. Coisas interessantes assim, né, que condiz com uma tecnologia que nós só temos acesso agora, no século XXI, mas que já era amplamente usada lá nesse período. Então, para o próximo episódio, qual será a reação da rainha Jezabel quando Acabe contar para ela tudo, maravilhado, a chuva, acabou aquele sofrimento, qual será a atitude dela em relação a isso, em relação ao seu Deus, em relação ao Deus de Israel. Então, tudo isso nós saberemos no próximo episódio. E eu agradeço a audiência, peço que vocês visitem os nossos canais sociais e até a próxima, até o próximo episódio. Um beijo a todos.